Bom dia! Olá, pessoal! Salve, Marcelo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Me conta, como é que foi a prova ontem, hein? Já vou fazer a chamada pra gente conversar, pra gente corrigir algumas questões, tá? Da avaliação. Mas me conta o que vocês acharam, como é que vocês saíram. Foi você, Murilo? Olha que eu acho que foi a Lauren, não foi não? A primeira mensagem que chegou pra mim foi a Lauren. Deixa eu... Rafael, só respondendo a sua pergunta, a nota não apareceu, né? Os meninos do sexto ano que me falaram isso agora. Parece que estava dando algum tipo de problema e aí eles resolveram tirar. Eu não sei exatamente o motivo, tá? Mas eu sei que foi isso. Parece que tava dando problema e aí eles resolveram tirar. Mas eu vou corrigir, tá? Eu vou corrigir a avaliação, pode ficar tranquilo. Eu vou corrigir todas as questões, inclusive, tá? Que daí vocês têm uma ideia do que erraram, né? Gabriel, a questão 8 realmente foi anulada porque a quarta expressão, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Na verdade, o que aconteceu foi que eu inverti a ordem de duas expressões, sabe? O que estava como quarta expressão deveria ser a quinta, e a quinta deveria ser a quarta. Sacou? Vou mostrar pra você aqui, só pra você saber o que tá acontecendo. Essa aqui, ó. A questão é essa. Aqui tinha o quadro com as letras, sabe? Pra fazer a transformação de números em letras. Aí era pra vocês resolverem essas expressões aqui. E aí, com os resultados, era para formar uma palavra. A questão, o problema é que essas duas expressões aqui estavam trocadas, tá? Estavam trocadas. Enfim, para evitar problema, a gente decidiu anular a questão 8, tá? Decidimos fazer isso. Enfim, deixa eu começar a chamadinha, aí a gente fala melhor. Você achou estranho, Gabriel? Para falar tchau, Lucas? Uai, pode. Pode. Então, peraí, deixa eu fazer a chamada aqui. Vou colocar o Gabriel Campos, o Lucas, vamos ver o que mais? O Murilo, a Loren, a Milena, vamos ver, o Marcelo, o Alberto, o Rafael, o André, a Ivana, vamos ver o que mais que eu não coloquei, o Arthur Penido, que eu tô colocando agora, tá? A Melissa. Cadê? Até hoje eu não aprendi quem é do sétimo A e quem é do sétimo B. Vê se pode uma coisa dessa. Depois, depois da Melissa, vamos ver. Ana Clara. Rafael Gomes. Ah, Rafael Gomes eu já coloquei. Arthur Diniz. Ana Carolina. Arthur Felipe. Yasmin. Vamos ver o que mais. Melissa já coloquei. Christian. Júlia Rodrigues. Guilherme. Lucas já coloquei.
Christian também, Lauren também, Lucas também, acho que foi todo mundo. Ó, o Simão, Vitor, colocar o Vitor. Deixa eu ver. Rafael Modesto. Rafael Caetano coloquei. Yasmin coloquei. Rafael coloquei. Acho que agora foi todo mundo. Ah, não. Pedro Henrique. Deixa eu ver. Isadora. Melissa, Guilherme, Murilo, Júlia, coloquei. Ah, Lauren, não fala de saudade, não. Tô com muita saudade. Tá certo, Isadora. Sua mãe fez certo, então. Rafael, eu coloquei os dois nomes, tá? Tanto do sétimo A quanto do sétimo D. Alana, Vanessa, Pedro Tony, Eduarda, Maria Eduarda, vamos ver, acho que agora foi todo mundo. Rafael Modesto, não, coloquei todo mundo agora. João Paulo, deixa eu achar o João Paulo aqui. Agora foi. Agora foi. Coloquei sim, agora foi todo mundo. É porque eu volto lá nos comentários lá em cima, sabe? Eu vou descendo pra pegar todo mundo. Então por isso que às vezes demora a chamar o nome de algumas pessoas aí. O Isaac, né? Isaac entrou também e o João Miguel. Deixa eu achar o Isaac aqui. E o João Miguel. Agora sim. Então, pessoal, vamos corrigir a avaliação? Eu quero corrigir a prova toda, tá? Porque, como alguns de vocês, a maioria aí, né, não sabe muito como é que saiu, eu quero corrigir toda ela, tá bom? Olha só. Aí a gente vai fazer isso na live de hoje e amanhã, tá? Então dá pra terminar, dá pra corrigir a prova inteira, ninguém vai ficar aí sem saber como é que saiu. E aí é bom. Peraí só um minuto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah. Fala, João Paulo. Pois não. Tinha uma alternativa da prova. Ah, pois é, João Paulo, é mesmo. Tem uma questão aí, isso que o João Paulo falou é muito importante. A última questão da prova realmente tem duas alternativas repetidas, mas isso não alterou, porque nenhuma das duas era correta, tá? Nenhuma das duas era certa. Então não tem problema, a questão não vai ser anulada. A única que precisa ser anulada é a questão 8 mesmo, tá? A única é a questão 8. A 10 está tudo bem, porque as que estavam repetidas não são corretas, tá bom? Bom, pessoal, então vamos corrigir? Peguem, por favor, aí qual que não precisava? A 10, Rafael? A 10 não vai anular mesmo, não. É só a 8, tá? Só a 8. Peguem, por favor, pessoal, uma folhinha aí pra gente corrigir a avaliação, tá? E aí eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção na correção, porque é a chance de tirar dúvida, inclusive. A gente vai usar a correção da prova para fechar o bimestre, né? Então, se tiver alguma dúvida, esse vai ser o último momento, tá bom?
Yasmin, você me fez alguma pergunta? Eu não vi. O que você me perguntou? Ah, questão 10. Então, eu falei da questão 10, Yasmin. Eu falei a questão 10 agora. Não vai ser anulado porque as alternativas que estavam repetidas não são as corretas. A correta é a letra E, se não me engano. Pois é, João Miguel, é justamente isso que eu tô falando agora. Não vai anular a questão porque nenhuma das duas alternativas era correta, tá? Então não tem problema ter ficado repetido aí nas perguntas, não, tá bom? Questão 10 continua valendo. Pedro Melo, a resposta certa, se não me engano, era a letra E. Não, não eram as duas certas, João Miguel. A certa era a letra E. João Sampaio, deixa eu ver aqui, é o João Otávio, né? E entrou mais alguém também? Pedro Melo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos passar para a correção dessa prova, sabe por quê? A gente precisa fechar o bimestre, né? Então, ó, agora eu ativo vocês de novo, tá? Agora eu gostaria que todos acompanhassem a correção aí, se quiserem anotar no caderno, melhor ainda, tá? Para depois conferirem as respostas lá, ver se estava tudo certinho. Eu vou fazer a primeira questão e aí ativo vocês para ver se tem alguma dúvida e assim por diante, tá bom? Na primeira questão, diz para observar algumas frações que estão aí, né? Tem 4 frações aí. E é para a gente marcar a alternativa correta. Então, a primeira alternativa estava falando que o produto é multiplicação. A primeira coisa era lembrar disso, né? Então, a multiplicação entre mais 3 quartos, isso era o que dizia a alternativa, tá? Vezes menos 5 oitavos. Isso aqui está dizendo que isso aqui é menos 15 meios. Vamos ver se é verdade? Olha, se fosse para fazer essa conta, a gente ia ter que fazer a regra dos sinais, ia ficar mais com menos, que dá menos. 3 vezes 5, que dá 15. E 4 vezes 8, que dá 32. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Nada a ver. Então, isso aqui tá errado, tá? Essa questão aí tá errada. Por que que aqui eu coloquei um 2? Para você lembrar que não pode simplificar os dois de baixo, tá? Então, por isso que não é 2, o certo é 32. Então, a letra A não é para marcar, ela tá errada. Na letra B, tá falando que o quociente é o resultado da divisão. Então, o quociente, ou seja, a divisão entre 2 nonos e mais 3 quartos, tá dizendo aí que isso aqui é mais um sexto. Vamos ver? Na divisão entre frações, a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda aqui é 4 terços, tá vendo? Aí você vai procurar um lugar que dá para simplificar, um de cima com um de baixo? Não tem, né? O sinal realmente vai ser positivo, então essa parte tá certa. Não dá para simplificar ninguém. Isso aqui, ó, teria que dar 8 27avos. Não tem nada a ver com um sexto também. Então, a letra B também tá errada. A letra C estava falando que o produto entre as 3 primeiras frações é negativo. Se você olhasse na lista lá, a primeira fração era positiva, a segunda era negativa e a terceira também. Se a gente multiplica frações que têm esses sinais, a resposta é positivo, porque, ó, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. A resposta teria que ser positiva. E a letra C está falando que é negativo. Então, também está errada a letra C. Na letra D, diz que o resultado da terceira fração, a terceira fração era menos 5 oitavos, elevada ao quadrado, falava que isso aqui era negativo. Mentira, isso aqui é positivo, porque tem uma base negativa com um expoente par, né? Então, a letra D está errada. A letra E diz que o produto entre a segunda e a última, então, é menos 2 sétimos vezes mais 2 nonos, fala que isso aqui é menos 4 63avos. Essa aqui tá correta.
Então, essa aqui tá certinha. Era para marcar a letra E, na número 1. Vou ativar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Acertaram a primeira questão? Me conta aí como é que foi. Em questão 1 era a letra E. Rafael acertou. Tudo bem. A 2 foi um pouquinho mais chata, né? João Paulo acertou, Gabriel acertou, muito bom. Essa aqui tava bem facinha, essa questão, né? A 2 que era mais enjoadinha. Ó, o André acertou, Milena acertou, ótimo. Muito bem. Muito bem, Yasmin. Loren, gostei de ver, hein, pessoal? Vamos lá para a questão 2, então. A questão 2 é um pouco mais chata da gente fazer, tá? Porque ela tem continhas com números decimais, mas mesmo assim ela não é uma questão difícil. Yasmin acertou, Isadora acertou, parabéns. Parabéns. Vamos lá para a questão 2, então? Ó, vou ler o enunciado da questão 2, tá? E aí, já eu desativo os comentários na hora de responder a questão. Então, a questão 2, vamos ver. A questão 2, ela começa com um texto, né? E aí, nesse texto, diz o seguinte, ó. Melissa, a 1 ficou a letra E. 1 letra E. Tá? 1 letra E. A última. Então, a questão 2 diz o seguinte, ó, tem um texto, acompanhe a leitura, por favor. Tem um texto que falava que para comemorar o final da quarentena, né? Não, Loren, 1 letra E. A 1 não é letra A, 1 é letra E. Então, que para comemorar o fim da quarentena, um grupo de amigos do 7º ano resolveu organizar uma viagem, né? A mãe de Guilherme levaria a todos em seu carro, que era muito econômico. Com 1 litro de gasolina, o carro andava 12,1 quilômetros, se tivesse dentro da cidade. E na estrada, com 1 litro de gasolina, ele conseguia andar 16,5 quilômetros. Era isso que dizia a questão. Os amigos se reuniram para calcular o gasto que teriam com combustível. João Miguel, muito esperto, olhou no mapa o percurso a ser feito e constatou que percorreriam 36,3 quilômetros na cidade e 198 quilômetros na estrada. Então, a historinha era essa. Vamos lá ver como é que ficou a questão? Então, com licença que eu vou desativar vocês para a gente fazer a questão 2, tá? Eu elogiei, foi todo mundo, não foi não? Olha só. Só resumindo um pouquinho esse texto, né? Diz que o carro da mãe do Guilherme, com 1 litro de gasolina, só para resumir a questão, tá bom? Com 1 litro de gasolina, ele conseguia percorrer 12,1 quilômetros na cidade e na estrada ele conseguia fazer 16,5 quilômetros. Só com 1 litro de gasolina, hein? Olhando no mapa, o percurso total deles ia ser de 36,3 quilômetros na cidade e 198 quilômetros na estrada. O objetivo da questão era descobrir quantos litros de gasolina eles iriam gastar, não é isso? Então, aqui, ó, a gente conseguia fazer tudo com divisão, porque olha só, 1 litro é suficiente para percorrer 12,1 quilômetros na cidade. Quantos litros serão necessários para percorrer 36,3 quilômetros? Eu preciso descobrir qual é o número que, multiplicado por esse aqui, ó, dá esse resultado. Então, o mais correto era fazer uma divisão. Embora esse aqui dá para fazer de cabeça, né? Então, vamos lá. A primeira coisa a ser feita era fazer 36,3 dividido por 12,1 para saber quantos litros iam ser gastos na cidade. Essa conta de divisão dá para a gente fazer de cabeça, tá? Porque era só a gente cortar a vírgula aqui, ó.
E pensar em qual número multiplicado por 121 dá 363. Esse número é o 3, né? Ó. Então, aqui já dá para saber que na cidade eles gastariam 3 litros de gasolina. 3 litros na cidade. Para saber quanto gastariam na estrada, é o mesmo raciocínio, era só pegar 198 e dividir por 16,5. Na hora de fazer essa divisão, você ia lembrar que como só um desses números é decimal, para poder cortar a vírgula, a gente tem que acrescentar um zero aqui, ó. Então, essa divisão é 1980 dividido por 165. Esse cálculo aqui era para fazer. Então, aqui a gente ia começar com 198, dividido por 165 ia dar 1. 1 vezes 165 é 165 mesmo. Aí a gente faz a subtração, ficaria aqui 3, e aqui 3 também. Viu só? Aí tem um zero aqui para descer, né? A gente desceria esse zero. Ó. E aí faz 330 dividido por 165. Isso dá 2. Então, na estrada, gastaria 12 litros. Aí aqui tá fácil, né? Então, é só marcar a alternativa que era a letra A. 3 litros de combustível na cidade e 12 litros na estrada. Então, a 2 era a letra A. Vou colocar aqui a alternativa. Letra A. Algum problema? Alguma perguntinha? Ou tá tudo bem? Rafael acertou. Rafael, não tem problema você ter feito diferente, tá? Não tem problema nenhum. Realmente, esses exercícios têm várias maneiras de resolver, tá? Não, assim, não tem problema nenhum você ter usado um raciocínio diferente do que eu usei aqui. Desde que tenha marcado a alternativa correta, tá tudo bem. Essa foi fácil, né? Ó, um monte de gente acertou. Murilo, como não tem nada a ver se tem número decimal, Murilo? O assunto que nós estudamos era números racionais, não é? Multiplicação e divisão com números racionais. Essa questão, ela era uma questão que, para ser resolvida, a gente precisava aplicar a divisão com números racionais. Então, é da questão, sim. Ou é do assunto, sim. Tá? Vamos passar para frente? Questão 3. Vamos lá para a questão 3 agora. Questão 3 é basicamente uma continuação da 4, né? Porque na questão 3, ó, o Raul chegou. Deixa eu marcar a presença do Raul. Deixa eu achar ele aqui. Na questão 3, Murilo, não é que é lógica, isso aqui é interpretação, tá? E álgebra tem interpretação também. Então, na questão 3, diz o seguinte. Deixa eu só ver a Yasmin aqui o que ela disse. Professora, eu peguei o 12,1 e multipliquei por alguns... Ah, sim, pois é, Yasmin. Aqui, você poderia fazer isso mesmo que você disse. Você foi multiplicando 12,1 até chegar aqui, né? Essa é uma maneira de pensar. Para evitar ficar fazendo tantos cálculos assim, a gente faz a divisão direto, tá? Mas você pode fazer desse jeito, não tem problema nenhum. Deixa eu ver só o que a Lauren falou. Ah, tá, já vi ali. Na 4, 5 e 6, né? Vou chegar lá, Lauren. Vamos só fazer a questão 3 rapidinho. Questão 3 diz... Vamos ver aqui. Deixa eu chegar na questão 3. No posto escolhido para abastecer o carro, o preço da gasolina era R$ 2,80 por litro. Quanto o grupo de amigos gastou com combustível? Aqui, pessoal, ó, com licença que eu vou desativar vocês.
Aqui, pela questão 2, deu para perceber que eles gastaram 15 litros, né, de gasolina. Então, se gastaram 15 litros de gasolina, ó, e o preço do litro era 2,80, bastava fazer a multiplicação, né, de 2,80 por 15. Nós estudamos que a multiplicação com racionais ela é feita como se fosse a multiplicação usual. A gente fazia 5 vezes 0 que dá 0, 5 vezes 8 que dá 40, 5 vezes 2 que dá 10, mais 4 que dá 14, 1 vezes 0 que dá 0, 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 2 dá 2. Aí, depois de chegar aqui, nessa hora, a gente fazia a soma normal. Então, 0, 0, 12, 4. E contava a quantidade de casas decimais na resposta, né? Aqui, como a gente tem duas casas decimais no 2,80, a resposta também ia ter duas casas decimais. Então, dava R$42, que é a letra D. Letra D. Essa também foi bem tranquilinha, né? Bem tranquilinha. Yasmin disse que usou a calculadora e eu tinha falado que não era para usar a calculadora, hein, dona Yasmin? A senhora se entregou aí. Acertou. Beleza. Questão 4, perfeitamente também, muito boa. Beleza. Ó, vocês estão indo bem, né? O João Paulo está dizendo que teve uma questão que ele criou uma estratégia para evitar fazer conta e aí anular a questão. É desse jeito. Foi a questão 8, né? Questão 8. A questão 4, pessoal, é uma questão de interpretação, né? Pode falar, Isadora. A questão que anulou é a questão 8, João Paulo. Questão 8 é a que foi anulada. Eu falei no início da live. Acho que você não tinha chegado ainda, né? Mas o problema da questão 8 é que eu inverti a ordem das operações. A quarta operação deveria ser a quinta, sabe? Na hora de digitar, eu inverti a ordem. Deixa eu ver aqui. Ah, eu fiz essas contas e deu certo. A Isadora falou. Quem errou a 2 errou a 3. Isso mesmo, Murilo. Isso mesmo. Bom, pessoal, olha só a questão 4. A questão 4 é muito legal e tinha que ler com muito cuidado a questão 4. Porque antes dela tinha um texto. E aí dizia assim, ó. O restante da turma que não pôde viajar, porque teve essa galera que viajou, né, na questão 2. O restante da turma que não pôde viajar resolveu organizar uma grande festa. Aí o que que diz, ó? Para isso, os 52 alunos, ó, total de alunos, então, era 52. Dividiram-se em pequenos grupos e cada um deles assumiu uma responsabilidade. Então, esse total de pessoas aqui dividiram, né, as tarefas. Aí, primeiro, tá dizendo quantos cuidaram dos convites. Então, olha só o que diz sobre quem cuidou dos convites. Está falando que 2/13 do total cuidaram dos convites. Nós estudamos que, para calcular uma fração de um número, basta fazer a multiplicação. Então, 2/3 de 52 cuidaram dos convites, certo? Na hora de multiplicar, você pode simplificar ou não, né? Esses dois números aqui. Simplificando fica mais fácil. Deixa eu só... Ah, eu escrevi errado. Aqui não é 3, é 13, ó. 13. Escrevi errado. Mas então, você pode escolher não simplificar, mas simplificar torna mais fácil. Nesse caso aqui, a gente simplificaria o 52 e o 13. Dá para dividir esses números por 13. 52 dividido por 13 dá 4. 13 dividido por 13 dá 1. Então, aqui, ó, dariam 8 pessoas cuidando dos convites. 8 pessoas. Só que nós temos um problema, né? Porque diz na próxima pista aí que 1/4 dos que restaram cuidaram das bebidas. Não é 1/4 de 52, é 1/4 de todas as pessoas que restaram, tirando essas que ficaram nos convites. Percebe? Então, antes de fazer o cálculo de quantos cuidaram das bebidas, a gente tem que saber quantas pessoas restaram.
Olha só, como que eu faço para saber quantas pessoas restaram? Eu pego o total, que era 52, e tiro as 8 pessoas que ficaram cuidando das bebidas. Percebe? Então, a gente tem que fazer o cálculo de 52 menos 8 mesmo. Quem não lembrou disso, errou a questão, tá? 52 menos 8 vai dar 44. Isso quer dizer que, para calcular os que cuidaram das bebidas, a gente tem que fazer o cálculo de 1/4 de 44, não de 52. Aqui, mais uma vez, dá pra gente simplificar, né? Consigo dividir por 4, vai ficar 11 e 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 11, que dá 11 pessoas cuidando das bebidas. Aí, de novo, ó, para calcular os restantes, a gente tem que fazer 44 menos 11. Então, vamos ver quantas pessoas restaram. Ó, restaram 44 pessoas, menos as 11 que ficaram pelas bebidas. Isso dá 33 pessoas. E agora eu posso calcular os que ficaram responsáveis pela alimentação. Diz no enunciado que responsáveis pela alimentação ficaram 4 onzeavos, de 33 no caso, né? Então, ó, 4 onzeavos de 33. Simplificando, a gente vai dividir isso aqui por 11, né? 33 dividido por 11 é 3, 11 dividido por 11 é 1. Então, vão dar 12 pessoas. Então, a alimentação são 12 pessoas. Agora, a gente pode responder. Primeiro, responder a questão 4, né? A questão 4 diz que, considerando todas as informações dadas, podemos afirmar que o grupo responsável pelas bebidas, vamos ver, ó, pelas bebidas, era formado por 11 pessoas, letra B. Questão 4 é letra B. E na questão 5, pede para a gente somar os grupos, a quantidade de pessoas no grupo dos convites, ó, então 8, e da alimentação, 8 mais 12. Então, eram 20 pessoas. A questão 5, então, era para a gente marcar 20 pessoas. Vamos ver que letra que era? Era a letra C. Vou ativar vocês aí para vocês me contarem como é que foram essas duas. Letra C. Me contem como foi. Ó, ficou 4 letra B e 5 letra C. Acertou também, João Paulo? Ficou alguma dúvida na interpretação da questão, pessoal? Se tiver ficado, vocês me falam que eu explico tranquilo, tá? Acertou? Gente, me ajuda, por favor. Quem é a Cleide? Eu acho que vocês já me falaram, mas eu esqueci. Cleide Barros, quem é? Por favor. Não errou nenhuma, Rafael. Parabéns. Parabéns. André errou. Mas agora vocês conseguiram entender? André, Alana, quem tá falando que errou, conseguiu entender o motivo? Não tem problema ter feito diferente, Rafael. Realmente tem várias maneiras de fazer. Ah, Cleide é o Eduardo. Beleza, Eduardo. Olha, agora vocês conseguiram entender, então? Ou não? Alguém tá com problema na interpretação? Ou agora deu para entender o motivo de por que vocês erraram? Milena acertou um e errou a outra. Tá. Eu quero saber se tem dúvida, tá? Que se tiver dúvida, eu explico de novo. Não tem dúvida? Ó, o André entendeu. Ah, então tá bom. A Lorinha acertou tudo, maravilha. Melissa, e aí, você conseguiu entender agora por que você errou? Sem dúvidas? A Júlia conseguiu entender, então tá bom. Beleza.
A 4 errou, porque você marcou a letra C na 4? Ai, que dó. Marcou o quê? Marcou 12 pessoas? O problema dessa questão era só a leitura, né? Se não tivesse lido direito, que era, por exemplo, a fração dos que restaram, aí tinha errado a questão inteira, tá? Posso sim, Gabriel, olha só. Eu vou explicar de novo pro Gabriel e aí a gente já se despede, tá? Aí eu deixo o Lucas e a Yasmin se despedirem. Gabriel, olha só. Na questão, deixa eu só desativar aqui, por favor, para eu não perder minha concentração. Então, na questão, diz que era um total de 52 alunos, que 2/13 desse total eram responsáveis pelos convites, então deu 8 pessoas, né? Só que responsáveis pelas bebidas era 1/4 do que restaram. Então a gente tinha que calcular primeiro quantas pessoas restaram. É 52 menos esse pessoal que cuidou do convite, né? Ou seja, responsável pelas bebidas era 1/4 de 44 e não de 52. Esse cálculo deu 11. Pela alimentação, ficaram responsáveis 4/11 dos que restaram. Diz lá no enunciado que é 4/11 tirando esses dois grupos aqui, ó. Então, a gente teve que fazer os 44 que tinham, menos 11 que ficaram responsáveis pelas bebidas, restaram 33 pessoas. Dessas 33 pessoas, 4/11 ficaram responsáveis pela alimentação. Então, deu 12. Na questão 5, ele pedia para a gente somar os integrantes do grupo dos convites, que era 8, mais o grupo da alimentação. Então, por isso que deu 20 pessoas. A gente teve que fazer 8 mais 12, tá? Por isso que a questão 5 deu letra C. Deu para entender agora? O segredo estava na palavrinha dos que restaram aqui no texto, tá? Então, tinha que tomar muito cuidado com essa. Só me fala se você entendeu, que aí a gente vai se despedir. E aí, Yasmin, eu vou deixar o Lucas encerrar hoje, você encerra amanhã para mim, pode ser? Porque os dois pediram para participar do final. Deixa o Lucas hoje, a Yasmin participa amanhã. Pode ser, Yasmin? Manda aí a solicitação, então, Lucas, para você dizer tchau pro pessoal. Deu para entender, Gabriel? Então tá. Aí, pessoal, na live de amanhã, a gente faz das 6 em diante, tá? A gente faz às 6, às 7, a 8 ficou anulada, né? Mas a gente pode conversar sobre ela. Aí faço a 9 e a 10. Tudo bem? Cadê o Lucas? Tá aí ainda? Ih, eu acho que o Lucas não está aí mais, hein? Vou tentar ligar para ele, vamos ver? Será que a gente consegue? Ele pediu tanto para participar e agora some, né? Ele não vai responder, gente, não acredito. Ah, não. Ah, respondeu. Oi, professora. Tudo bem? Peraí, deixa eu fazer um. Pode dar um tchau pro pessoal, Lucas. Tchau. Só isso? Eu Né? achei que você ia fazer um som pra gente aí, pra falar tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo. Adorei. Boa, Lucas. Tchau, tchau, pessoas. Até amanhã, viu? Fica com Deus. Obrigada, Lucas. Obrigado.